Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer uma interpretação de texto. Isso mesmo. Nós, além de ler e escrever, precisamos aprender a interpretar o que estamos lendo ou ouvindo. E para começar, temos uma linda história. Nós vamos conhecer o poema Receita de Espantar a Tristeza. Então eu vou ler para vocês e depois vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, tá bom? Então vamos lá. Faça uma careta e mande a tristeza embora, para longe, pro outro lado, do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira, faça alguma besteira. Depois, estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Esta é a receita de espantar tristeza e é com ela que nós vamos fazer a interpretação. Mas antes, eu vou dar algumas dicas. É preciso muita atenção e não pode ler apenas uma vez não. Então, peça ajuda para a mamãe ou para o papai ler para vocês. A primeira vez, vocês vão prestar muita atenção em tudo que a mamãe lê. A segunda vez, vocês irão prestar atenção mais ainda em cada detalhe. Prestem atenção como se fosse uma história que alguém estivesse contando para vocês. Depois que vocês ouviram o poema 2 vezes, é hora de contar a história para a mamãe. O que vocês entenderam? Conte direitinho, tá bom? E daí sim nós vamos à atividade. Nós vamos começar com as atividades da folhinha. Primeira folhinha que tem o texto com 2 questões. Nela, vocês vão ler 2 vezes o texto para a criança e pedir para relatar para vocês o que a criança entendeu. É importante a gente não interferir, tá bom? E depois, vamos à primeira questão. Aqui vocês precisam ajudar a criança a fazer, a escrever o que ela entendeu. Então, o que ela contou para vocês, sobre o que se trata o poema, o que diz o poema, vocês vão escrever aqui de uma forma bem resumida, tá? Tudo bem se é a letra de vocês. Agora, se vocês quiserem avançar um pouquinho mais com a criança e escrever e pedir para ela copiar aqui, fica a critério de vocês. Na questão 2, é só uma perguntinha de sim ou não, para marcar o X. Leia para a criança, para a gente ouvir a opinião dela, certo? Na questão 3, que é na outra folha, nós temos aqui uma atividade de arte, na verdade, né? Represente os sentimentos abaixo por meio de colagens. Pode usar figuras, se não tiver nada de recorte em casa, a criança pode fazer o desenho. Aqui não está escrito, mas é para representar a tristeza e a alegria, certo? E daí nós vamos para a atividade no caderno. Para a atividade no caderno, nós vamos fazer a ficha do dia, que as crianças já estão ficando craque. E depois, eu até coloquei aqui uma palavra de exemplo. Nós vamos precisar do texto, então a gente vai voltar no texto e você vai mostrar esse texto para a criança e pedir para ela circular, como eu fiz com a palavrinha uma, as palavras que ela consegue ler sozinha. Por exemplo, eu peguei uma porque são as vogais que ela conhece e a sílaba que a gente já viu, muitas crianças já estão seguras nela, certo? Algumas vão conseguir ler careta, mas é importante que ela tente ler palavrinha por palavrinha, não a frase inteira. Então, assim, consegue saber o que está escrito aqui? Depois pergunta de uma a uma, o que ela conseguir, circula e depois nós vamos copiar aqui, certo? Se for uma palavrinha só, tudo bem. Se for 10 palavrinhas, tudo bem. Daí vai dentro da realidade de cada criança. Combinado?